se fosse você, que acreditou ter encontrado o amor da sua vida, alguém que dizia estar livre, pronto para viver ao seu lado todos os sonhos? E se fosse você que entregou corpo, alma e coração, acreditando nas palavras doces que pareciam verdadeiras? Agora imagine descobrir de repente que tudo não passava de uma mentira, que o amor que você nutria estava envenenado desde o início. É sobre isso que vou contar. A minha história, a cicatriz que carrego no peito, uma dor que pode ser a de qualquer um. Desde muito jovem, eu acreditava que a vida me daria um amor puro, algo tão verdadeiro que pudesse atravessar os anos e se tornar minha fortaleza. No entanto, ninguém me preparou para a intensidade com que o destino iria me sacudir. Meu nome é Maria João, e o que vou compartilhar agora não é apenas uma história, mas um grito que sai da minha alma, ecoando pelas paredes do tempo. Se você já amou de verdade, vai sentir cada palavra. Eu trabalhava em um escritório simples, onde os dias pareciam sempre iguais, até que ele surgiu. Beto tinha um sorriso que desarmava qualquer resistência e uma presença que parecia iluminar cada canto do ambiente. Desde o início, a conexão foi inevitável, e quando ele me disse que era solteiro, livre de qualquer compromisso, meu coração acreditou sem hesitar. Eu queria viver aquele sentimento e mergulhei sem pensar nas consequências. Os dias foram se transformando em encontros secretos. A cada olhar roubado, a cada mensagem trocada às escondidas, sentia que estava vivendo algo proibido, mas também intensamente verdadeiro. Nosso amor se construía em silêncio, mas com a força de uma tempestade. Beto me fazia acreditar que éramos dois contra o mundo, e eu acreditava, porque precisava acreditar. Ele me deu a sensação de que finalmente eu tinha encontrado meu lugar. Foi então que a vida me pregou uma peça que parecia ser um presente. Minha menstruação atrasou e, com o coração acelerado, fui até a farmácia. O teste confirmou aquilo que minhas lágrimas de felicidade já sabiam. Eu estava grávida. Um turbilhão de emoções tomou conta de mim, e a única coisa que eu queria era correr até ele, abraçá-lo e compartilhar a notícia mais linda da minha vida. Eu me sentia completa, plena, como se carregasse em mim a prova maior do nosso amor. Lembro-me claramente do dia em que fui procurá-lo. Minha mente criava 1000 cenários de como seria o momento. Ele sorrindo, me abraçando, talvez até chorando de emoção. Mas o que encontrei foi o oposto daquilo que imaginei. Ao chegar perto, vi Beto discutindo com uma mulher. As vozes estavam elevadas. Todos os colegas observavam a cena, e eu, confusa, parei na porta. Meu coração se partiu em pedaços sem que eu entendesse o motivo. Meus olhos se fixaram naquela mulher que, entre lágrimas e raiva, gritava palavras que eu não conseguia compreender de imediato. Eu tremia. A cena parecia em câmera lenta, como se o mundo tivesse parado para me mostrar a verdade nua e cruel. Perguntei a um colega o que estava acontecendo, e foi ali que o chão desapareceu sob meus pés. Aquela mulher não era apenas uma desconhecida. Ela era a noiva de Beto, e em poucos dias eles se casariam. A revelação foi como um soco no estômago. Meu coração, que até então batia cheio de esperança, foi tomado por uma dor que eu não consigo descrever. Descobrir que o homem que eu amava, com quem compartilhava sonhos e agora até uma vida dentro de mim, era comprometido. Era mais do que uma traição. Era a quebra de toda a minha confiança. Era ser lançada em um abismo sem fim. Eu não sabia se chorava, gritava ou apenas desaparecia dali. E naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. A sala parecia girar. Meus olhos marejados não conseguiam mais focar, e meus colegas ao redor se tornaram apenas sombras em uma cena que me devastava. A vergonha queimava meu rosto, o coração pesava, e dentro de mim uma pergunta ecoava sem parar. Como pude acreditar nele? Como não vi as mentiras que estavam diante dos meus olhos? Se você está lendo até aqui, já percebeu que esta não é apenas uma história de amor. É uma história sobre confiança quebrada, sobre ilusões destruídas e sobre o peso de carregar uma verdade amarga no peito. E é nesse ponto que eu te peço: se esta história toca você, curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas reflitam sobre o perigo das falsas promessas. Sua interação pode transformar esta dor em um alerta poderoso. Eu saí daquele lugar sem olhar para trás, mas cada passo era uma luta contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. A cada respiração, eu sentia o peso da traição cravado em meu peito. Era como se carregasse um fardo invisível que me esmagava. Minha vida, que antes parecia estar prestes a florescer, havia se transformado em um campo de ruínas. Ainda assim, havia algo mais forte em jogo, uma vida que crescia dentro de mim. E foi essa vida, esse pequeno ser que mal começava a existir, que me impediu de desmoronar completamente. Eu sabia que, independentemente da mentira de Beto, eu não poderia deixar a escuridão me vencer. Mas a dor era imensa, uma ferida aberta que não cicatrizava. O que eu faria agora? Contaria para ele? Silenciaria e seguiria em frente? Essas perguntas
perguntas me atormentavam noite e dia. Naquela noite, sozinha em meu quarto, o silêncio parecia gritar. Eu me sentia esmagada por duas forças: a alegria de carregar uma vida dentro de mim e a devastação de descobrir que o homem que eu amava pertencia a outra. Era como caminhar em um corredor escuro, segurando em uma mão uma chama de esperança e na outra o peso da decepção. Eu não sabia se chorava pela mentira ou se sorria pelo milagre que crescia em meu ventre. O medo me consumia. Perguntava a mim mesma: como vou criar essa criança? Devo contar para Beto? Ele tem o direito de saber, mas também o dever de assumir o que fez. Minha mente era um turbilhão. Eu fechava os olhos e via o rosto dele. Aquele mesmo sorriso que um dia me fez acreditar no impossível, agora me torturava como uma lembrança amarga. Eu queria odiá-lo, mas ainda existia amor e isso me dilacerava. Dias se passaram e eu me tornei um fantasma dentro de mim. No trabalho, evitava olhares, fingia normalidade, mas por dentro estava em pedaços. Cada corredor, cada sala, cada objeto lembrava dele. A dor da traição não era apenas emocional, ela me corroía fisicamente. Às vezes sentia náuseas que iam além da gravidez. Eram náuseas da mentira, do engano, da vida que se despedaçava diante de mim. Foi então que percebi: eu não podia continuar presa à ilusão. Meu filho, porque dentro de mim eu já sabia que seria meu porto seguro, não merecia herdar minhas lágrimas. Precisava nascer em um lar onde houvesse força, mesmo que fosse só a minha. Foi nesse instante que decidi virar a página, mesmo com o coração em frangalhos. A vida não tinha me dado escolha, mas me deu coragem. A coragem não veio de repente. Ela foi construída nas madrugadas em que eu chorava, abraçada ao travesseiro, nas manhãs em que precisei levantar e sorrir, mesmo destruída. Foi no silêncio das minhas orações que encontrei respostas. Não era justo o que fizeram comigo, mas era minha responsabilidade não permitir que aquela dor me definisse. Eu precisava transformar a traição em combustível para sobreviver. Encontrei forças para dizer a mim mesma: Maria João, você não é vítima, você é sobrevivente. Essas palavras se tornaram meu mantra. Não era sobre ele, não era sobre ela, não era sobre o casamento deles. Era sobre mim e sobre o ser que crescia em meu ventre. Eu não podia deixar meu filho nascer sob o peso de uma mentira. Precisava mostrar para ele que a verdade e a força sempre vencem. E assim, decidi não procurar Beto novamente. O silêncio seria minha resposta. Não gritaria minha dor, não imploraria por atenção. Aprendi que algumas vitórias estão em escolher o silêncio, em não expor minha fragilidade diante de quem não a merece. O mais difícil foi aceitar que ele continuaria a viver a vida dele, sorrindo em fotos de casamento, enquanto eu reconstruía a minha nas sombras. Mas era a escolha mais digna que eu poderia fazer. Com o tempo, aprendi a lidar com os olhares curiosos, com os comentários sussurrados atrás de mim. Alguns diziam que eu havia sido ingênua, outros que eu deveria ter lutado por ele, mas ninguém sabia da guerra que eu travava dentro de mim. A sociedade adora julgar, mas só quem vive a dor sabe a dimensão das cicatrizes que ela deixa. E as minhas, por mais profundas que fossem, se tornariam minha marca de resistência. Hoje, olhando para trás, vejo que não foi apenas uma história de amor e traição. Foi a história que me transformou, que me arrancou da ilusão e me mostrou quem eu realmente sou. Eu aprendi que não precisamos ser escolhidas para ter valor. O valor está em resistir, em se reerguer quando o mundo tenta nos enterrar. E é isso que eu quero que você leve desta história. Nunca permita que a mentira de alguém roube a verdade da sua essência. E se até aqui essa história tocou você, eu te convido. Curta, comente e compartilhe. Não deixe que esta mensagem se perca. Ajude outras pessoas a perceberem que é possível renascer da dor, que mesmo a maior traição pode ser transformada em força. Sua interação não é apenas um gesto, é a chance de transformar essa narrativa em uma corrente de esperança. Carrego em mim a certeza de que a dor não me destruiu, ela me reconstruiu. Hoje sei que cada lágrima que derramei foi a argamassa que ergueu uma nova versão de mim, mais forte, mais consciente, mais inteira. Beto foi apenas uma sombra em minha história, mas meu filho é a luz que guia meus dias. Quando olho para ele, entendo que não perdi nada, apenas fui libertada daquilo que nunca foi verdadeiro. Aprendi que algumas despedidas são, na verdade, livramentos, e que o amor próprio precisa ser maior do que qualquer ilusão. Se um dia você se encontrar diante da mesma dor que eu vivi, lembre-se, não é o fim, é apenas o início de uma nova história. Não permita que a mentira dos outros dite quem você é. Levante-se, respire fundo e siga em frente, porque o mundo ainda tem muito a te oferecer. E agora, eu te peço algo de coração. Se essa história fez sentido para você, curta, comente, compartilhe e se inscreva. Sua participação é o que mantém viva essa corrente de força e esperança. Que cada clique seu seja um eco desta mensagem, chegando a quem precisa ouvir que é possível renascer da dor.